A gente está falhando de vez em quando, filho. Não sei por que ele sai. Fecha aí. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma sessão do Dr. Armando Campos, Hematologia e Hemoterapia, né, com os residentes do Hospital Universitário Walter Cantídio, né, com o EMOSSE. Hoje nós vamos ter a nossa segunda parte de noções básicas de imunohematologia com a doutora Cláudia, né, a médica aqui do EMOSSE, do Laboratório de Imunohematologia. Obrigado, doutora Cláudia. Vamos na segunda parte. Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos continuar, né, a aula da semana passada, que é sobre noções básicas de imunohematologia. Então, inicialmente, só para recapitular o que a gente conversou da primeira vez, né, a gente tinha falado sobre o que era imunohematologia, né, que é o estudo dos antígenos presentes nos hemocomponentes, e na aula passada nós focamos mais nos antígenos eritrocitários. Falamos também sobre os anticorpos, né, que reagem contra eles e os tipos de anticorpos, alguns detalhes assim. E, por fim, a gente parou, né, nessa parte, que era na parte que a gente estava comentando que na nossa rotina pré-transfusional nós temos diversos testes e em todos eles a gente busca, né, uma reação antígeno-anticorpo que aconteça dentro do laboratório, né, in vitro, para predizer o que pode acontecer em vivo, né, no paciente quando recebe uma transfusão, certo? Sendo assim, nós precisamos entender algumas questões sobre as reações de antígeno e anticorpo. Inicialmente, para que a gente tenha essa reação, né, nós precisamos de alguns passos. O primeiro é que a gente tenha a ligação do anticorpo com o antígeno, né, que é a sensibilização, e para que ela aconteça, a gente precisa tanto que exista uma aproximação desse anticorpo com esse antígeno, como também que aconteça uma ligação química. E, por fim, a gente também precisa, no laboratório, ver essa reação, né, então nós precisamos ou da aglutinação, ou da hemólise para conseguir interpretar que foi uma reação positiva. E falando um pouquinho mais sobre cada um desses passos, né, iniciando pela sensibilização, a gente tem a questão da aproximação que eu comentei, né? Então, algumas coisas que a gente faz dentro do laboratório são justamente para propiciar isso. Então, por exemplo, quando está fazendo uma tipagem ABO, que pinga o plasma, digamos, né, na prova direta, que vai pingar ali o soro, que vai reagir, que tem anti-A ou anti-B, enfim, e depois pinga a hemácia do paciente. Muitas vezes é feita uma agitação, alguma coisa ali para desgrudar, qualquer coisa que tenha ficado ali preso na parede do tubo. Por que que se faz isso? É para aproximar o anticorpo do antígeno. Outro passo também que é muito frequente, né, nas nossas técnicas é a centrifugação, e ela também tem esse intuito de aproximar o anticorpo do antígeno. Nós também temos que, nós sempre nas nossas técnicas, né, existe descrito uma concentração. Vocês vão ver que, por exemplo, em tubo, para fazer, por exemplo, uma tipagem ABO em tubo, a gente utiliza 2 gotas de soro com uma gota de uma suspensão de hemácias, né, de 3 a 5%. E já quando é em gel, no gel cartão, por exemplo, já muda essa concentração. São 50 microlitros de hemácias, numa solução de 0,8 a 1%, com 25 microlitros de soro. Por que que existe isso, né? Por que que existe essa questão da concentração? Ela é importante para que haja reação, porque a gente tem uma coisa que é chamada de efeito prozona, né? Eu vou colocar aqui esse outro slide que acho que fica mais fácil de entender. Existe uma concentração ideal para que a gente tenha a aglutinação das hemácias, para que a gente tenha a formação da malha. E essa concentração ideal é o que a gente chama, digamos assim, de zona de equivalência, certo? E à medida que a gente vai acrescentando antígeno, ou seja, hemácia, isso vai mudando, né? A gente vai saindo ou entrando nessa zona ou saindo dela.
Se a gente pega um momento em que a gente tem pouco antígeno, ou seja, pouca hemácia, e, portanto, tem um excesso de anticorpos, a gente tem uma zona que é a pró-zona. Aí depois tem a zona de equivalência, que é a zona ideal, em que a gente tem o máximo de formação de malha possível, e depois, se a gente acrescentar muita hemácia, a gente vai ter um excesso de antígeno e pouco anticorpo, e não vai ser muito efetivo. E aí seria a pós-zona, certo? Então, por isso que existe esse termo. Então, é isso que é o efeito pró-zona, que a gente tanto fala, e se aplica em outras áreas, né, da imunologia, não só na imunemato. Ainda falando sobre a sensibilização, além da aproximação espacial, existe sempre uma ligação química também. E no caso, essas ligações químicas que acontecem, né, são não covalentes. Então, nós temos pontes de hidrogênio, pontes hidrofóbicas, pontes eletrostáticas, forças de Van der Waals, mas a gente não tem uma ligação covalente. E isso, na realidade, é muito útil para a gente quando a gente fala de imunematologia e das técnicas que a gente faz. Porque existem situações em que a gente vai querer propiciar a associação, né, do anticorpo com antígeno para ver a reação, e existem situações que eu vou querer dissociar. E aí, para isso, eu posso mexer em várias variáveis do meu teste, né? Aí, só para exemplificar, né, em que situações a gente quer ver a associação do anticorpo com antígeno? Uma delas é a pesquisa de anticorpos irregulares, que é um dos testes que a gente faz, né, dos testes pré-transfusionais. Se o nosso paciente tiver um anticorpo, a gente vai querer perceber esse anticorpo. Então, a gente vai querer facilitar ao máximo essa reação para perceber ela no laboratório, certo? Então, a gente vai querer aumentar aí a taxa de associação. Mas tem umas outras situações em que a gente vai querer dissociar. Por exemplo, na fenotipagem eritrocitária, tem alguns soros da fenotipagem que eles são reagentes que são IgG. Então, para que a gente, né, por exemplo, digamos que eu quero ver se o paciente tem um DUF na hemácia dele. Aí, digamos, eu vou usar ali o soro anti-DUF-A para poder fazer a fenotipagem desse antígeno específico. Se ele for um IgG, eu só vou conseguir ver essa reação se eu acrescentar um outro reagente, que é o soro de Cumbres, ou AGH, né? Tem alguns pacientes que têm TAD positivo. Então, naturalmente, eles já têm ali algum anticorpo na membrana da hemácia deles. E se eu colocar ali, aquele AGH que eu vou usar nessa reação vai acabar percebendo que tem alguma coisa ligada na hemácia e vai dar a reação positiva, mesmo que aquela hemácia não tenha o DFA. Então, tem algumas situações na fenotipagem que, se a gente tiver um TAD positivo, vai interferir e vai dar como se fosse positivo e vai ser um falso positivo. Então, nessas situações, eu vou precisar primeiro desligar aquele anticorpo que estava ligado na hemácia, né? Aquele paciente que tinha um TAD positivo, eu vou ter que negativar aquele TAD de alguma forma. Então, é uma situação que eu quero dissociar um anticorpo. Tem outras situações também. Uma delas é o eluato, né? Tem que a gente quer, por exemplo, saber o que está ali grudado na hemácia. Eu posso usar alguma técnica que eu desligue aquele anticorpo e aí aquela solução que vai ficar com aquele anticorpo que foi desligado é o eluato. E aí eu vou tentar identificar aquilo que estava grudado na hemácia. Então, é outra situação que eu quero dissociar. E aí, como que a gente consegue mexer, né, nessas questões de taxa de associação e dissociação? Uma das formas é mexendo na concentração de anticorpo e de antígeno, né? Então, por isso, eu comentei que tinha uma concentração ideal. Se eu fugir daquela concentração, pode ser que eu tenha menos associação. A temperatura também é algo importante. Quando eu estou pesquisando um anticorpo frio, digamos, um IgM, né, um exemplo, né? É mais fácil eu ver essa reação se ela estiver acontecendo numa temperatura mais baixa, né? De 4 graus, ou até na temperatura ambiente, enfim, em temperaturas que não sejam elevadas. Já se eu estiver procurando uma reação de um anticorpo quente, eu preciso que a reação aconteça, né, por exemplo, a 37 graus. Eu preciso deixar aquela, né, incubar a 37 graus para facilitar aquela reação. O pH é outra variável que nós podemos modificar também, né? Então, por exemplo, aqui no laboratório, a técnica que a gente utiliza para fazer a eluição envolve a alteração do pH. Nós utilizamos a glicina ácida, que vai diminuir o pH e vai fazer com que os anticorpos se dissociem. Então, alterar o pH também pode mexer nisso. O tempo de incubação também é importante. Não adianta a gente deixar o soro com a hemácia ali por um tempo indefinido. Se você passar tempo demais, pode prejudicar, pode ser que você não veja a reação, e se você passar tempo de menos também, você pode não ver. Inclusive, assim, de modo geral, muitas reações que a gente faz nas agências transfusionais ou no laboratório,
esse tempo de incubação, se a gente não colocar nada para facilitar aquela reação, para, digamos assim, acelerar aquela reação, ele pode girar ali em torno de 1 hora, o que não é muito legal para a nossa prática, né, em agência transfusional, por exemplo, que demoraria muito para atender os nossos pacientes. E aí, por esse motivo, nós mexemos em uma outra variável, que é, por exemplo, a força iônica do meio, utilizando os potencializadores, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Aí, para explicar essa questão da força iônica do meio, a gente precisa falar um pouquinho sobre o potencial zeta, que é outra noção aqui básica na imunohemato. O potencial zeta, ele tem relação, né, ele é como se fosse de forma bem simplificada, ele é meio que a repulsão que acontece entre as hemácias, e ela acontece porque nas nossas hemácias, na membrana delas, a gente tem uma carga negativa, certo? Isso porque a gente tem algumas glicoproteínas ali na membrana que tem um grupo carboxila que fica ali mais externo e ele tem uma carga negativa. Então, normalmente, próximo da hemácia vai ter uma nuvem de cátions para tentar neutralizar isso, mas mesmo essa nuvem de cátions, ela não consegue neutralizar 100%, a gente vai ter uma carga negativa, tá? E aí, ao pé da letra, o potencial zeta é como se fosse a diferença de potencial elétrico entre essa nuvem de cátions que foi atraída por essa membrana negativa. Na prática, isso é muito bom para os seres vivos, né? Porque a gente não quer que as hemácias fiquem querendo se aglutinar, se aproximar, a gente quer que elas possam circular livremente na nossa corrente sanguínea. Mas para o laboratório isso é ruim, porque a gente quer propiciar ao máximo as reações para que a gente possa vê-las, né? Então, a gente muitas vezes precisa mexer nesse potencial zeta, diminuir, digamos, essa força iônica do meio para que a gente possa propiciar uma reação. Além disso, né, eu comentei então agora há pouco um pouquinho sobre a sensibilização, sobre a questão da aproximação das ligações químicas, e aí eu queria só comentar aqui para a gente ver a reação, nós precisamos então ter ou a hemólise, que é mais fácil de ver muitas vezes no tubo, mas em algumas situações dá para ver na cartela também, né, se isso acontecer, a reação foi positiva, ou então a gente precisa que aconteça a aglutinação. E como eu comentei na aula anterior, tem alguns anticorpos que, assim, eles sozinhos, se você acrescentar a hemácia, o soro e, sei lá, só um meio de solução salina, você vai ver a reação, porque tem alguns anticorpos que são aglutinantes, que normalmente eles são da classe IgM. Mas muitos dos anticorpos que são relevantes para a gente são da classe IgG e eles vão apenas sensibilizar, a gente não vai conseguir ver aquela reação. Então, nós vamos precisar adicionar um outro reagente, que é justamente o AGH, ou o soro de Cumbres. E falando nessas coisas, né, quais são os reagentes que a gente utiliza na nossa prática, no laboratório, nas agências transfusionais, né? Então, nós temos basicamente 4 tipos. Que são as hemácias, que contêm antígenos conhecidos. Então, nós temos, por exemplo, hemácias com antígenos conhecidos na tipagem ABO, né? Na prova reversa, nós temos hemácia A1, hemácia B. Na nossa pesquisa de anticorpos irregulares, nós também temos hemácias com antígenos conhecidos, né? São hemácias do grupo O, de 2 a 3, e a gente sabe exatamente qual é o fenótipo daquelas hemácias. Outro tipo de reagente que existe são os antissoros com especificidade conhecida, como, por exemplo, na prova direta do ABO. A gente tem o anti-A, o anti-B, né? Na fenotipagem, nós também vamos ter antissoros com especificidade conhecida. Outro reagente que nós utilizamos são as antiglobulinas, que detectam IgG e complemento, que é justamente o AGH. Então, tanto, né, no TAD, como na maioria dos testes que a gente usa, por exemplo, na cartela, já vem o AGH ali na cartela, né? E temos também os potencializadores, que eu comentei há pouco, né, que aceleram, propiciam uma reação que aconteça de uma maneira mais rápida, né, em um tempo que é viável na nossa prática transfusional. Então, quais são alguns exemplos desses potencializadores? Nós temos a albumina, que foi o primeiro a ser utilizado, e a albumina, ela vai aumentar essa constante dielétrica do meio, então, no fim, e ela também vai expulsar a água, então ela acaba propiciando a aproximação das hemácias, tanto por expulsar a água, como também ela diminui essa repulsão que acontece entre elas. Outro bem conhecido é o LIS, que é o que a gente atualmente mais utiliza, né, aqui, e ele também diminui a força iônica do meio, diminui aquela repulsão e facilita, né, as reações. Temos também o PEG, que ele tira a água do meio, então também
facilita a aproximação das hemácias, e temos as enzimas, né, que são reagentes que nós utilizamos no laboratório também para outras finalidades. Eles ajudam na nossa identificação de anticorpos, por exemplo, né, porque ela justamente acaba destruindo alguns antígenos ou meio que facilitando a percepção de outros, né, aumentando a expressão de outros. E alguns desses que ela destrói têm carga negativa, então acaba que ela mexe nessa repulsão e, ao reduzir, facilita a aproximação das hemácias. Então, são alguns exemplos de potencializadores. E agora que nós já falamos um pouquinho sobre a importância, né, de agitação, centrifugação, a importância dos potencializadores, enfim, de todos aqueles outros passos, nós também temos que comentar um pouquinho sobre os métodos que podemos utilizar no laboratório. Tá? Então, basicamente, os principais são em tubo, né, em gel cartão, ou então em microplaca. Gel cartão está aqui à direita, em cima, né, e microplaca aqui embaixo, certo? E comentários, assim, gerais sobre cada um deles, né. O tubo, normalmente, é o padrão ouro, né, uma metodologia mais simples e mais barata. O gel cartão, ele já é um pouquinho, digamos assim, mais caro, mas ele tem algumas vantagens que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco com relação ao tubo, em termos de padronização e de tirar um pouco da subjetividade que pode acontecer na interpretação e na realização da técnica em tubo, né? E ele também tem uma vantagem, que ele pode ser um teste que pode ser automatizado, que é quando é um teste que é realizado pelo equipamento e o próprio equipamento já lança esse resultado para o sistema, né? E a microplaca, que é o de baixo, ela também tem essa característica de que ela pode ser automatizada, mas ela tem um detalhe que ela só pode ser utilizada na rotina de doadores, não pode ser utilizada na rotina de pacientes. Então, a gente não utiliza aqui. E aí, falando mais um pouquinho sobre o tubo, né? As reações em tubo. Como eu falei, tem um pouco de, assim, tem uma questão de que quando a pessoa faz uma reação em tubo, é muito importante a forma com que ela, né, balança o tubo, com que ela faz a técnica. Dependendo de como ela fizer isso, ela pode gerar um resultado diferente do que é o esperado para aquela reação, né? Se ela balançar com muita força, por exemplo, pode ser que ela não perceba uma reação, pode ser que ela acabe tornando o resultado negativo. Então, esse que é, digamos assim, um problema do tubo. Nada que um treinamento adequado não resolva, né? Mas a gente tem que lembrar que existe essa questão. Aí, como que a gente interpreta o resultado do tubo, né? Se a gente perceber, né, depois que é feita a reação, a presença de um único agregado de hemácias com fundo limpo, que é aquilo lá em cima, o primeiro resultado é 4 cruzes. Se nós tivermos vários agregados grandes e um fundo limpo, 3 cruzes. 2 cruzes é quando nós temos agregados de tamanhos médios, mas o fundo ainda é limpo. Uma cruz, quando são agregados menores, né, e o fundo já é turvo, já é avermelhado. O IC é quando é um fundo avermelhado e a gente vê só uma poeirinha, como se fosse uma areinha, né? E o negativo, você não vê essa poeirinha, você só vê o fundo turvo. Uma coisa que, assim, só para mencionar, né, a gente utiliza a metodologia em tubo, por exemplo, nos nossos laboratórios e nas agências, para fazer a tipagem ABO. A gente também faz a prova de compatibilidade em tubo, né? Então, no caso aqui, a gente faz a prova de compatibilidade em geocartão, mas também faz em tubo. E faz o tubo para a tipagem ABO. Aqui é uma outra imagem, só para visualizar melhor mesmo, né? Com imagens da realidade. Aí nessa a gente tem todas as reações, desde a negativa lá embaixo à direita até a 4 cruzes lá em cima à esquerda. E aqui não dá para ver, não tem um exemplo de wiki, né? Ali embaixo à esquerda a gente tem hemólise, tá? Só para mostrar e ilustrar. E nós temos também o geocartão, né, que atualmente é o que a gente mais utiliza na nossa prática, para a maioria dos nossos testes, certo? Então, menos a tipagem ABO, né, mas os demais, na rotina de paciente, a gente faz praticamente todos em geocartão. Inclusive a prova de compatibilidade, como eu falei, a gente faz naquelas duas metodologias. A vantagem dele é que é mais fácil, assim, você fica menos dependente dessa questão subjetiva, porque não tem a questão da mão que balança, que pode alterar o teste, né? E, assim, também é tranquilo a interpretação. Então,
À esquerda, nós temos uma reação que foi totalmente negativa, né, que a hemácia se depositou toda lá embaixo. Talvez uma forma de entender mais, assim, prática, que ajuda, quando eu aprendi, me ensinaram assim, né, não é nada mais, assim, que ajuda, é você pensar como se fosse uma peneira. Digamos, você acrescentou, né, a hemácia, depois acrescentou o soro, né, fez tudo, todo o passo e o resultado foi esse. Se a hemácia foi toda lá para baixo, a reação é negativa, né, passou pela peneira. Se lá embaixo você vai ter uma coisa borradinha, vai ser um resultado fracamente positivo, ou weak. Uma cruz é se você tem hemácia lá do fundo do poço até a metade. Duas cruzes é tem do fundo do poço até a superfície. Três cruzes, da metade até a superfície, e quatro cruzes, nada passou, ficou tudo lá em cima, certo? E mais à direita, a gente vê a dupla população, que nós podemos visualizar, por exemplo, em situações em que o paciente, em que a gente está fazendo uma fenotipagem e o paciente teve uma transfusão recente, né? E aí a gente vai ter duas populações realmente de hemácia, por isso uma parte pode ficar embaixo e outra em cima. Aí, assim, alguns comentários, né? É um pouquinho diferente a metodologia em gel, a gente tem que lembrar na prática, quem fica na bancada, que a ordem das coisas que a gente acrescenta é diferente. Em tubo, quando você está fazendo em tubo, a primeira coisa que a pessoa acrescenta é a hemácia. Porque depois, né, quando ela, perdão, desculpa, ao contrário. A primeira coisa que a pessoa acrescenta é o plasma ou o soro, porque depois que você acrescenta a hemácia, você já não vê o que aconteceu. Então, para você ter certeza que você pingou tudo, você primeiro coloca o plasma, o soro e depois a hemácia. Já no gel cartão, né, é ao contrário, você precisa necessariamente pingar a hemácia primeiro, porque se você pingar o anticorpo, tem um problema. Como normalmente esses cartões, eles já têm a GH neles, que é um anticorpo contra anticorpo, se você pingar primeiro o soro, aquele AGH que está ali no cartão, pode ser que ele neutralize aquele soro que você está pingando. E aí, quando pingar a hemácia, você não vai ver reação nenhuma, porque foi neutralizado. Então, é muito importante essa questão da ordem, que primeiro é a hemácia. Outra questão também, um detalhe interessante é que, como eu falei, dá para automatizar, né? Certo, então a gente comentou um pouquinho sobre as metodologias, e agora uma coisa muito importante que nós temos que falar é sobre o teste de antiglobulina, né, ou que muitos conhecem como o teste de Cumbis, né. Aqui a gente, assim, não gosta, e em geral na imunemato não se usa muito esse termo, né, não se usa muito o Cumbis, tanto porque o próprio Cumbis não gostava desse nome, porque foi descrita essa técnica antes por uma outra pessoa, certo? Como também acho que a tendência na medicina, e, enfim, é a gente cada vez usar menos os epônimos, né? Às vezes confunde mais do que ajuda. Então, o melhor termo é teste da antiglobulina mesmo. E nós temos duas modalidades, né? Que é o direto e o indireto. E a forma, assim, mais correta, a forma com que a gente nunca vai errar é se a gente pensar que o direto é aquele no qual a ligação do anticorpo com a hemácia acontece em vivo, dentro do organismo, certo? E o indireto é aquele no qual essa ligação acontece in vitro, ou seja, no laboratório, tá? Então, o indireto muitas vezes é utilizado para pesquisa de anticorpos no soro ou no plasma. Tem muita gente que acaba comentando, né, que a PAI, por exemplo, é um exemplo de Cumbis indireto, né, ou de teste da antiglobulina indireto. Para falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um deles, para ficar mais fácil, né, a gente vai começar falando do teste da antiglobulina direto, certo? Então, no direto, nós vamos pegar, por exemplo, a amostra do paciente, e a gente pega essa hemácia que já foi sensibilizada pelo anticorpo dentro do corpo, né? E depois a gente só acrescenta esse outro reagente, que é o AGH, que é a antiglobulina humana, que são anticorpos, né, que vão se ligar naqueles anticorpos que estão sensibilizando as hemácias e, né, propiciar ali a reação, propiciar que elas aglutinem para que a gente possa ver que foi positivo, porque antes a gente não estava conseguindo visualizar, que nem tem na imagem. E em que situações a gente pode usar o teste da antiglobulina direto, né? Em quais situações isso é útil? Uma delas é a investigação de reação transfusional, porque se eu tenho um paciente que eu estou achando, né, que eu, por exemplo, transfundi uma bolsa e que ele fez uma reação, uma forma de você fazer isso é coletar a amostra dele, né, de você investigar coletando a amostra dele e fazendo, por exemplo, o TAD. Porque ali você vai ter a hemácia, né, que está circulando nele, e se acontecer uma reação, vai ter um anticorpo ali grudado nessa hemácia. Então, quando você fizer o TAD, você vai perceber isso.
Outra situação também que você pode utilizar é na investigação da anemia hemolítica autoimune, que é né, em que o indivíduo ele produz anticorpos contra antígenos próprios, então também na hemácia dele vai ter ligado o anticorpo. Outra utilidade é a investigação da hemólise induzida por drogas, porque nós temos vários medicamentos, né, que podem causar hemólise. Um dos mais conhecidos é a metildopa, por exemplo, mas nós temos vários antibióticos que podem fazer isso, né, principalmente das cefalosporinas, penicilinas, mas existe uma lista bem grande de medicações que podem induzir hemólise. Também é útil na investigação da doença hemolítica perinatal, e nesse caso a gente está falando especificamente da amostra do recém-nascido, né, porque é nele que, a hemácia dele que vai estar realmente sensibilizada pelo anticorpo materno, então esse teste, o TAD, é feito no bebê, nessa investigação da doença hemolítica perinatal. E tem também a investigação da síndrome do linfócito passageiro. Aí aqui eu abro um parênteses, né, só para relembrar o que seria essa síndrome, que é uma condição que pode acontecer após o transplante, tanto o transplante de órgãos sólidos, como também depois do transplante de medula óssea, quando você tem uma incompatibilidade ABO menor entre, né, o paciente e o doador. Como assim, né? Por exemplo, uma situação, digamos, que um paciente, ele recebe um paciente que é do grupo A, recebe um transplante de rim, e o rim é de um doador que é do grupo O. Aí, esse rim, ele vem também com um pouquinho de sangue, né? Então, vai ter hemácia ali, por exemplo, por isso que é uma das fontes de exposição que a gente comentou na aula passada, mas naquele sangue também vai ter linfócito B de memória. E como é de um indivíduo, né, de um doador que era O, ali a gente vai ter também linfócito B de memória, que ele é contra o grupo, os antígenos do grupo A. Então, na hora que ele entrar em contato com o paciente, com o organismo do paciente que tem hemácias que são do grupo A, ele pode, né, ser ativado, formar plasmócitos que vão produzir anticorpos, e a gente vai ter, no fim das contas, uma hemólise do paciente mesmo. Normalmente usa esse termo, né, de síndrome do linfócito passageiro, porque tanto o linfócito é um passageiro, ele vem junto com o órgão, né, como se fosse um passageiro de um transporte, de ônibus, enfim, como também é uma situação que é autolimitada, normalmente. Só que a gente tem que pedir esse teste tendo uma boa noção de por que a gente está pedindo. A gente não pode pedir sem motivo, como a maioria dos exames, a maioria dos testes que a gente pede, né, nas nossas investigações. A gente tem que ser uma pessoa que a gente já está desconfiando de uma condição específica, que já tem um alto risco, né, pré-teste, digamos assim, porque se a gente fizer de forma aleatória, a gente vai ter resultados que depois a gente não vai saber o que fazer com eles, né? Então, por exemplo, tem indivíduos saudáveis que têm um TAD positivo. Até porque o TAD, né, normalmente esse que a gente faz inicialmente de triagem, ele detecta tanto IgG como C3, né, ligado na hemácia. E no indivíduo normal, você pode ter de 5 a 97 moléculas de C3 na hemácia. E o TAD já detecta de 50 a 115. Então, se ele tiver, digamos, 97, vai ser detectado, vai dar um TAD positivo, mesmo ele não ter nenhum problema de saúde. E isso acontece também com doadores, né? Então, a cada 1.000 a 14.000 doadores, nós vamos ter um TAD positivo, e isso, na maioria das vezes, não vai significar nada. Em alguns casos mais raros, pode ser que isso meio que indique que em algum momento a pessoa vai ter uma doença autoimune, uma neoplasia, mas isso é a minoria, certo? A maioria das vezes não vai significar nada. E esse número aumenta quando a gente está falando de paciente, especificamente de paciente internado. Então, dos hospitalizados, 15% podem ter o TAD positivo sem isso significar nada, e 50% dos politransfundidos. Em recém-nascido também acontece isso. Então, se for um recém-nascido, né, que tiver incompatibilidade ABO com a mãe, 50% pode ter um TAD positivo, independente de ter hemólise ou não. Então, a gente precisa pedir o teste com uma suspeita em mente. Mas um detalhe que eu tenho que comentar, que a gente meio que pincelou anteriormente, é a questão da fenotipagem. Como eu comentei, tem alguns antígenos que a gente fenotipa, cujos reagentes são, por exemplo, né, tem IgG ali, e que precisa de AGH para ver a reação. Então, quando o paciente tem um TAD positivo, ele vai interferir nesse teste. Por isso, nós precisamos lançar mão de algumas técnicas para negativar esse TAD e permitir que a gente faça essa fenotipagem. Quando é um TAD mais forte, né, 3 cruzes ou mais, nós vamos utilizar técnicas como a cloroquina,
ou a glicina ácida DTA. E quando é até 2 cruzes, né, 2 cruzes ou menos, nós podemos fazer o bloqueio. E como é que funciona cada um desses, né? Aqui nós utilizamos, por exemplo, a cloroquina, naqueles casos em que a gente tem uma reação de 3 cruzes ou mais. E a cloroquina, no caso é o difosfato de cloroquina, ele tem uma propriedade que ele vai dissociar o IgG das hemácias, certo? Tem um detalhezinho também que ele pode fazer com que os antígenos do RH, né, sejam mais fracamente expressos, mas isso não costuma ser um problema, né, porque os reagentes em geral que detectam esses antígenos do RH são bem, assim, potentes e mesmo assim conseguem detectar, só uma curiosidade. Mas, então, a cloroquina, ela tem esse efeito de dissociar o IgG. Né? Nesse caso, a gente pega a amostra do paciente, adiciona a cloroquina, incuba, e o chato é que essa técnica demora, pode demorar até 2 horas. Então, às vezes a gente fica, né, um pouco aflito em pacientes que têm, por exemplo, anemia hemolítica autoimune, que a gente quer descobrir a fenotipagem para fornecer o melhor hemocomponente possível, mas tem essa questão da demora, né, atrasa um pouco. É dito que, na maioria dos casos, a cloroquina vai negativar o TAD e que apenas 20% ele não vai negativar. Na prática, às vezes dá a impressão de que é um pouco mais, né? Mas é o que tem na literatura. O bloqueio é uma outra técnica que nós podemos utilizar quando o TAD está até 2 cruzes. Ele pode ser utilizado tanto de cara, se já tiver um TAD assim, né, no máximo de 2 cruzes, ou, por exemplo, num segundo momento, quando você fez a cloroquina e não negativou, mas ficou 2 cruzes ou menos. Aí você pode usar essa outra técnica, que é rápida, barata, fácil, e que qual que é a ideia do bloqueio? Você vai pegar a amostra do paciente e vai colocar ali o IgG contra IgG. Então, a ideia é que se ela tiver anticorpos sensibilizando aquela hemácia, você vai acrescentar o AGH, digamos, o IgG contra IgG, e ele vai neutralizar aqueles anticorpos que já estão ligados na hemácia para que eles não interfiram quando a gente faça a fenotipagem, certo? E é bem mais rápido, né? Dura até 20 minutos. E você pode fazer mais do que uma vez também, se de repente não negativar o TAD. E a outra maneira, que também pode ser utilizada quando o TAD é mais forte, né, de 3 cruzes ou mais, é a glicina ácida DTA, que nós não utilizamos aqui, mas ela é legal, essa técnica, porque ela permite tanto que você faça a fenotipagem, como também o eluato. Então, eu tinha comentado antes que a glicina ácida ela pode ser utilizada para fazer o eluato, né, porque ela altera o pH, deixa, né, mais ácido. E se você acrescentar o EDTA, ele preserva a hemácia, né, mantém ela íntegra, então essa alteração no pH não vai prejudicar a hemácia, você vai poder fazer essas duas questões, né. Então, basicamente, você pega a amostra do paciente, acrescenta a glicina ácida DTA, o que faz com que o pH caia, depois você aumenta esse pH novamente, e no fim da reação você vai ter uma dissociação daqueles anticorpos, vai ter a hemácia para fenotipar, e pode também utilizar o eluato, certo? Ele é mais rápido, só que a desvantagem dele é que ele acaba quebrando os antígenos do sistema QEL. Então, depois que você o faz, não é confiável, não dá para fenotipar para QEL, porque vai dar tudo negativo. E, por fim, a gente também queria comentar um pouquinho, né, sobre o teste da antiglobulina indireto. E aí é uma imagem para poder explicar melhor o passo a passo. Como eu comentei, é uma situação em que a ligação do anticorpo com o antígeno, né, com a hemácia, acontece in vitro, no laboratório. Então, é muito utilizado para a pesquisa de anticorpos. Então, um exemplo, como eu tinha comentado, é a PAI. Você vai pegar a amostra do paciente, né, e se ela tiver anticorpo, na hora que você acrescentar a hemácia ali de triagem, você vai ter uma sensibilização de alguma dessas hemácias, só que você não vai perceber, porque elas estão apenas sensibilizadas. Posteriormente, num segundo passo, você acrescenta o AGH, que é aquele anticorpo contra IgG, por exemplo, que vai fazer com que aconteça a aglutinação e você perceba que a reação é positiva. Aí aqui só ilustrando, né, como é que acontece nas nossas agências, no laboratório, em que a gente está usando o geocartão, que primeiro eles pingam a hemácia, aí depois vão pingar o soro, né, e aí a gente vai ver na cartelinha o resultado. Ali naquela cartela dá para ver que tem 2 PAIs, né, que a gente aqui está usando 3 hemácias, né, 1, 2 e 3.
E aí, por exemplo, no caso, a 1 e a 2 foram positivos ali no teste da esquerda, né? Nós tivemos uma reação. E nessa própria cartelinha já tem o AGH, que é o que eu tinha comentado, né? Então, nesse caso, não é um segundo passo, porque já está ali na cartela. Mas ele precisa existir para a gente ver a reação. E a PAI, né, quando ela é feita, só lembrando que se o resultado for positivo, é um teste de triagem para dizer se tem anticorpo ou não, mas ele não identifica o anticorpo. Então, se ela der positiva, sempre que isso acontece na agência, vai mandar a amostra do paciente para o laboratório de imunematologia de referência, que no caso aqui, né, é o de casos complexos no EMOS, certo? E isso também para os regionais. Se acontece numa agência, eles têm que mandar para o laboratório EMOS, né, do regional, que é onde tem o laboratório de casos complexos, para fazer a identificação. E se for negativo, aí pode prosseguir para a seleção de um CH, né, e fazer a prova de compatibilidade. Mas tem um detalhe super importante para lembrar, que a gente sempre tem que olhar também na ficha do receptor no SBS, porque como eu comentei também na aula anterior, tem alguns anticorpos cujos títulos caem, e aí a reação pode dar negativa, mesmo que a pessoa tenha aquele anticorpo, e é muito importante respeitá-los, porque se não respeitar, a reação pode ocorrer. Então, o SBS é tão importante quanto a técnica que a gente está fazendo, né, na prática, quanto aquele resultado. São duas coisas que estão lado a lado, certo? E a pesquisa de anticorpos irregulares, ela pode ser feita em outras metodologias também, né? Pode ser feita em tubo, inclusive antigamente era feito também no emulso em tubo, né? Atualmente a gente está fazendo em gel. E pode ser feita também em microplaca, no caso, na rotina dos doadores. E falando nisso, né? Então, tem que fazer PAI em doador? Tem, a gente faz para todos os doadores de concentrado, né? De sangue total, a gente precisa fazer a PAI. Também tem que ser feito em todo receptor de transfusão, né, de concentrado de hemácia, de plaqueta. E tem uma terceira população, que é a de gestantes, que a gente também tem que fazer esse teste, que os obstetras sempre pedem, né, porque é uma forma da gente tentar identificar se tem risco de uma doença hemolítica perinatal acontecer, né, e tomar condutas com relação a isso. Tanto é que, comentando a questão do nome Cumbis, normalmente, pela obstetrícia, pelo pessoal que trabalha com isso, eles chamam o teste de Cumbis indireto. Então, muitas vezes a gente recebe aqui, né, pedidos de Cumbis indireto para gestantes. E exemplos de testes que nós utilizamos, o teste da antiglobulina indireta, são, então, a PAI, a identificação também de anticorpos, a prova de compatibilidade, a gente aqui, né, faz tanto no cartão, que usa o AGH, então, a gente usa o teste da antiglobulina indireto, e a nossa portaria coloca, né, que realmente a prova de compatibilidade, ela tem que perceber essas reações, né, que acontecem de anticorpos que são da classe GG, então, precisa utilizar mesmo essa metodologia. A fenotipagem eritrocitária, a pesquisa de defraco, que é utilizada para doadores, o teste de autocontrole, entre outros. E aqui eu finalizo, né, comentando, então, que a nossa rotina pré-transfusional inclui todos esses testes, que, basicamente, nós estamos buscando essa reação de antígeno-anticorpo, a tipagem ABO e RH, tanto a prova direta como a reversa, a fenotipagem eritrocitária, a PAI, a prova cruzada, enfim, todos eles. E o nosso objetivo final é prevenir reações hemolíticas imunes transfusionais, né? A gente quer que não aconteça nada com o nosso paciente, que fique tudo bem. E nosso segundo objetivo é assegurar que a sobrevida daquelas hemácias transfundidas seja a maior possível, certo? É isso, agradecer e abrir aqui o espaço para comentários, perguntas, enfim. Queria agradecer a apresentação da doutora Cláudia, né, e abrir aqui espaço para a plateia, para os residentes, né, para os nossos visitantes, estudantes, funcionários aqui do EMOS, para saber se tem algum comentário, alguma pergunta sobre essa aula. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Também dizer que quiser falar alguma coisa aqui né, pela internet, é só abrir o microfone e falar, ou escrever aqui que a gente lê para a doutora Cláudia a pergunta. Eu queria agradecer novamente a doutora Cláudia, certo? Queria convidá-los para terça-feira estarmos aqui novamente, nós teremos esse bloco de imunematologia.
Queria agradecer a todos, né, desejar uma ótima semana e até terça-feira que vem. Obrigado. Obrigado, Cláudio.